Muito bom dia, graça e paz a todos nessa manhã, na nossa classe de Escola Bíblica Dominical, classe Bons de Bíblia e a classe Pérolas, Alice? Muito bem, coisa boa. Hoje nós estamos então encerrando o primeiro ciclo, a primeira proposta, que é uma introdução da história do cristianismo 2, para nós compreendermos o que vem pós-reforma protestante, e aí a gente tem que entender as contribuições que o cristianismo tem, Nós vimos primeiro a contribuição dos romanos, e toda essa estrutura que a gente tem hoje, que é a estrutura religiosa, a contribuição dos gregos para essa estrutura religiosa, e agora a contribuição dos judeus ou dos hebreus. Tudo bem, mas a gente vai partir do princípio de que toda essa construção se formou na religião, que hoje é chamada da maior religião do mundo, o cristianismo, que engloba os católicos apostólicos romanos, os católicos ortodoxos, os evangélicos tradicionais, os evangélicos pentecostais, neopentecostais, muitas subdivisões, Também os espíritas entram dentro desse mesmo pacote, por ter a Bíblia como a referência principal, até mesmo o centro das suas doutrinas e das suas posições doutrinárias, E como que o cristianismo foi então construído dessa forma, se tornando a maior religião do mundo, na atualidade. Nós vamos compreender isso, entender isso a partir hoje da contribuição dos judeus. E não tem nada melhor do que iniciarmos com a ideia central do judaísmo, a contribuição do judaísmo, que é hoje uma afronta ao progressismo, E aí a gente vê toda uma tentativa de desconstruir essa realidade, Porque tem uma questão filosófica por trás. Escola Bíblica Dominical é isso, A gente tem que trabalhar a ideia, pedagógica, da construção histórica, das civilizações e tal, e como isso que se deu. E hoje uma versão totalmente ao criacionismo, E a gente tem num progressismo, numa linha de pensamento, e essa linha de pensamento quer quebrar essa hegemonia cristã por meio da destruição da base principal da família cristã, do cristianismo, que é a família, Se você quebra essa haste principal, que é a família, você desconstrói toda uma sociedade. Por isso a gente tem toda essa movimentação que a gente vê nesses dias para enfraquecer o cristianismo dentro dos seus pilares, dentro das suas bases de construção. E nós vamos entender isso, E vemos aí a importância de adorarmos a Deus com aquilo que nós chamamos de Gênesis capítulo 1. Vamos lá! O passarinho cantando alegremente livre pelo ar, quando o coelhinho pela campina dentro solto a passear, quando nada o peixinho nas águas do riacho sem se preocupar. Penso que não bom seria se não houvesse gente querendo nos matar. Deus quando criou o mundo, fez tudo bonitinho, tudo em seu lugar. Fez as árvores e os bichos na mais pura harmonia, tão bom de olhar. Mas estão cortando as matas, matando os animais sem querer e sem pensar. Sou pequeno, mas entendo que tudo isso não pode continuar. Alice, não cantar comigo esta canção. O que Deus fez não se destrói, não. Não, não, não. Venham cantar comigo esta canção. O que Deus fez não se destrói, não.
mas sem ver e sem pensar. Sou pequeno, mas entendo que tudo isso não pode continuar. Vamos lá. Venham cantar comigo esta canção. O que Deus fez não se destrói, não. Não, não, não. De novo. Venham cantar comigo esta canção. O que Deus fez não se destrói, não. Não, não, não. Gostou, Alice? É bonitinha a música? Vamos continuar então adorando o Senhor com mais uma canção? Aleluia. Glória a Deus. Aceitarei, Senhor, todas as circunstâncias. Vamos lá, vamos dividir classe? 2 ou 3 reunidos no meu nome. Claro que ela quer. A princesinha, se chegar alguma criança, eu mando lá. Maravilha, né? Vamos lá, a contribuição dos hebreus, né? Os hebreus ou os judeus contribuíram, né? Constituíram um povo divinamente indicado para mordomos da verdadeira religião. Gênesis capítulo 1, nós vamos entender essa contribuição a partir de toda a construção histórica, e para isso a gente tem um livro sagrado, né? A Bíblia, que é a didática
didática aplicada, né? Um ensino aplicado para todo judeu, e se tornou então a Bíblia aí a base central do cristianismo, né? A nossa regra de fé e prática, as Escrituras Sagradas. E a contribuição dos hebreus vem dar um formato ao cristianismo depois da contribuição dos romanos, historicamente, do grego, principalmente a língua, né? A contribuição da língua grega e toda essa história na formalização do cristianismo hoje, né? Do entendimento, mas a Bíblia é o cerne de toda essa questão. E aí a contribuição dos hebreus começa pelas Escrituras e começa pela ideia central, que é o criacionismo, né? A ideia de que o homem, um ser criado, né? Não só a criação dos animais, a criação da natureza, né? Toda a estruturação da natureza e a estruturação do universo, tem aí essa questão também do universo, né? E das diversas contribuições do pensamento hebraico, do pensamento hebreu nas civilizações posteriores. E essa contribuição ela é muito rica para a história do cristianismo, porque todo ele é calcado dessa forma, embora a Bíblia se torne a regra de fé e prática justamente com a reforma protestante. Até então era apenas uma parte da história, né? E o que valia-se até então era a tradição, né? A tradição histórica construída pela base religiosa do cristianismo. Quando há reforma protestante, aí a Bíblia passa a ser o tema central, não a tradição. Os católicos apostólicos romanos mantêm até hoje a tradição como base principal. Os protestantes, a Bíblia. Então está aí a divisão do catolicismo romano, né, e do protestantismo, entendendo que a ideia de catolicismo, né, e é que você precisa entender a ideia do catolicismo é universal, né, global. Então é a ideia de uma hegemonia religiosa global, né, uma estruturação religiosa e uma estruturação que caminha para a vertente humana, que é a tomada do poder, né, a hegemonia do poder. Essa estruturação do cristianismo se transforma na estruturação do poder do cristianismo. Por isso, então, conquistas, guerras, força, interpretação, muitas vezes contraditória à interpretação da própria Escritura, né? Por isso a tradição ela tem o seu valor enorme para manter o status quo do poder. Deu para entender isso, Luísa? Meu bem? Eu estou usando essas tecnologias porque quando você vai construir a questão histórica, filosófica, história geral, tudo, você tem que ter a argumentação dentro da linguagem própria, né? Tudo bem, é um caminho a se explorar, né? E aí tem a ideia do Gênesis, né? O primeiro livro de Moisés, né? Moisés é o autor do livro do Gênesis. Você tem isso construído após o dilúvio, então a história é construída depois do dilúvio. E aí existem várias segmentações interpretativas em relação a isso, né? A ideia de que foi apenas uma história, né? Justamente porque ela ocorre depois, né? Parece algo fantasioso para alguns, aqueles que querem formar uma narrativa da não autenticidade das Escrituras. Mas a própria Escritura, ela vai se confirmando no passar dos anos, e no século XVII, principalmente, da nossa era, né, do nosso tempo, né, a era do iluminismo, em que essa construção ela se torna mais palpável com a ajuda da arqueologia, que tem uma contribuição histórica, né? A arqueologia, que é aquela ideia de você dissecar a história através de fatos, né? De elementos encontrados na história que constatam a história. Então a arqueologia ela contribui profundamente para a autenticidade da história, principalmente do embasamento da veracidade bíblica. Gostou da linguagem? Não tem.
É uma linguagem mais acadêmica, né? A gente tem que usar essa linguagem para haver a compreensão. Então, quem está do outro lado tem que haver a contribuição a partir da linguagem própria. Mas eu vou tentar trocar isso em miúdos, né? Para a nossa linguagem natural, né? Mais própria do nosso domínio público. Então vamos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então já o verso 1 e 2 do Gênesis já dá uma noção de ampliar a nossa compreensão da criação, né? Então você tem aí elementos dentro dos 2 primeiros versículos que faz a mente fazer assim, ó, né? E aí você pode colocar elementos dentro da questão do criacionismo aí, elementos anteriores ao criacionismo e posteriores ao criacionismo dentro dos primeiros versículos. Olha para você ver como que a contribuição dos hebreus, né, não somente para o cristianismo, mas para com uma compreensão da história da criação de todas as coisas, né? Até mesmo na compreensão dos elementos Big Bang, correto? Dentro da contribuição científica, né? A era dos dinossauros, né? A destruição e evolução depois da história. Dentro de 2 versículos você começa a perceber algo assim, né? Extraordinário, que foge à nossa intelectualidade racional. Vai além. Por isso tanta exploração do assunto e tanto conflito entre ciência e religião. Os 2 primeiros versículos já alavancam essas duas maçanetas históricas aí, né? Abre-se 2 maçanetas históricas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Novamente, a integralização da ação do verbo, né? A ação do verbo na frase, na história, construção linguística, já no 3º versículo. Então você tem aí contribuições extraordinárias dos 3 primeiros versículos, né, da Bíblia. Embora o livro do Gênesis não é o livro o primeiro livro, tá? O primeiro livro dos primeiros achados escritos e a primeira história construída não é a do Gênesis, é a de Jó. É a de Jó. Outra questão histórica também importante para você que está do outro lado. Sério? É a de Jó. Gostou dessa, Luísa? A gente vai descobrindo, né? Dentro do próprio estudo, né? A gente vai descobrindo. Vamos lá. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. 2 elementos também importantes da história da construção do cristianismo e das civilizações. Luz e trevas. Presta atenção nisso. Porque antes de... Desculpa, antes de Jó, olha quantos livros... Não, a ordem cronológica da organização dos livros, né, tem a ver com a construção dos livros pelos judeus. Os judeus que fizeram essa construção histórica, mas a cronologia, ela não encaixa dentro da cronologia da escrita o livro do Gênesis, porque Jó vem antes de Moisés. A Bíblia dos judeus, primeiro é Jó? Jó, não, eu já não sei te responder, essa é uma questão que eu não sei te responder. Dentro da questão da construção filosófica histórica, sim, né? Na cronologia do tempo, o que foi escrito primeiro? Jó, porque Jó é da época de Abraão, certo? Só para a gente compreender dentro da história. Jó é na época de Abraão. É porque aqui na nossa cronologia o Jó ficou bem longe do Abraão. Então, mas aí é o encadernamento do livro, né? A formalização. O Velho Testamento que nós temos é o mesmo livro dos judeus, correto? Então a organização dos livros está dessa forma, embora a organização do livro dos judeus, eu não sei se ela acontece depois da Septuaginta, né? Eu não vou saber informar agora, mas é um assunto que eu posso depois dar uma pesquisada. O livro dos Nada como o judeus, Dr. Google, né? O livro dos judeus é só o Velho Testamento. O Velho Testamento, o Novo Só, Testamento né? não, o Novo Testamento não faz parte, só o Velho, correto?
É tanto que nós adotamos os 39 livros do Velho Testamento, né, fidedignos aos 39 livros dos judeus. Dentro do cristianismo, na Bíblia, a construção é essa, né? Porque eles são aí os defensores do criacionismo. Por isso, tanto ódio pelos judeus no mundo, eu já falei isso aqui, né? O ódio aos judeus é bem antológico, né? É antigo, é muito antigo, né? E tem aí uma ideia de um certo ódio por causa dessa construção da civilização, né? Todas as civilizações têm a célula máter principal, família. E como que você vai combater isso? Você vai combater, vamos dizer assim, de onde se originou isso. Por isso tanto ódio pelos judeus. E o ódio pelos judeus é ideológico, né? Não é só uma questão do nazismo, não. É anterior ao nazismo. É anterior ao nazismo. É até interessante que dentro da questão da reforma protestante você tem um problema de Lutero com os judeus. E aí o problema é sério, nós vamos chegar lá. Estamos na história da igreja, né? Então eu não posso antecipar os fatos. Abrindo um parênteses, por que os nazistas eram tão contra? Então, a questão do nazismo tem a ver, né, a Alemanha, né, tem a ver com a ideia de raça superior, né, idealizado pelo próprio Partido Comunista, pela mentalidade de Hitler, né, ariana, mentalidade de superioridade das raças. E aí os judeus se tornam um pária, né? Dentro das raças, e o que os judeus tinham, na verdade, o que os judeus tinham na Alemanha era o poder financeiro. Eles eram os mais ricos da Alemanha. Então, como é que pode uma raça superior ter outra raça que... Então, vamos destruir essa raça e tirar tudo que eles têm de contribuição, principalmente financeira, tal, e a riqueza, né, e a construção histórica tem a ver com a questão também de poder, de dinheiro e de hegemonia, né, de superioridade das raças, dentro da mentalidade. Não tinha nada a ver com conceitos em relação. Não era questão religiosa, não. A questão, por exemplo, que dizem os historiadores, eu vou ter que voltar de novo aí a Lutero, né? Porque o Lutero, quando ele percebe que os judeus não abraçam o cristianismo de jeito nenhum, ele começa a execrar os judeus em praça pública, né? E a Alemanha, contribuição, né, do protestantismo a partir de Lutero em relação à Alemanha, né? E a implicidade dessa questão reformadora e como que essa questão reformadora que já tinha um problema social dos alemães em relação aos judeus, desde a reforma protestante, principalmente na Alemanha, falando da Alemanha, né? E aí então, essa crise dos alemães com os judeus que acentua com Hitler. Então pode ser, tem contribuição realmente de Lutero nessa história toda aí, né? Aí eu estou estudando sobre isso, estou tentando compreender, né, sobre isso, porque inclusive nas avaliações que eu fiz, né, eu não fui muito bem nessa aula. A minha média foi 7,7, né? 7,7. As minhas médias têm ultrapassado 8. Nessa história aí, né? Porque eu vi aí elementos históricos que eu não conhecia, né? Que tinha a ver o nazismo em relação à questão do protestantismo ali, em relação ao povo judeu, né? Então isso aí me deixou eu meio, né? Porque você vai descobrindo a história conforme você vai estudando e aprofundando, né? E na história do cristianismo 2, aí eu, né? Então eu ainda não domino o assunto. Tenho dificuldade para dominar o assunto por causa dessa questão de conflitos aí. Então a sua pergunta ela é ótima, ela está dentro, mas eu não vou saber responder exatamente, apenas fazer algumas colocações, né? Então a questão do nazismo com os judeus era estrutural em relação à questão do poderio financeiro, da influência dos judeus, é tanto que depois você vai ter um problema de Hitler, não somente com os judeus, mas também com os negros. Né? Racismo. Né? Então havia um certo racismo dos alemães em relação aos judeus? Parece que sim. Certo? Bom, você vê que a estrutura do racismo, né, essa estrutura de construção das civilizações tem muito a ver com aquilo que está dentro do coração do homem, né? Não é bem uma questão cultural, não, que
A cultura ela se molda conforme você vai trabalhando essa cultura, né, e abrindo a mentalidade da estrutura. Então, já que dentro tem essa ideia de achar-se superior, e o ser humano tem esse problema, independente de raça, de cor, o ser humano tem esse problema, o problema de se achar melhor do que o outro. Toda a esfera de poder, ela está interligada a um problema sério do ser humano. E o problema crucial e mais sério do ser humano chama-se orgulho. Orgulho. Então está muito além. A questão do racismo, né, é uma questão do orgulho. E se espalhou tanto, né? Porque olha a época do apartheid que teve, que horror, né? Orgulho. E o orgulho cega. Como o ódio cega, o orgulho também cega, porque o orgulho tem elementos de menosprezo, né? Elementos de superioridade, elementos de poder. Então essas bases de estrutura do poder, como o orgulho, né? Alguns trabalham uma questão dos 7 pecados capitais, correto? Essa estrutura também é interessante, né? Dentro da questão luz e trevas, nós paramos aqui, e aí você tem esses 2 segmentos aqui, Deus separou a luz das trevas. Mas isso aí tem a ver com a criação do mundo e tem a ver com dia e noite, né? Mas a questão luz e trevas aí, ele é muito mais profundo e tem ramificações extraordinárias dentro da história. Tudo isso que nós estamos falando aqui é contribuição dos judeus, né? Dos hebreus, até mesmo na raiz do cristianismo, porque isso influencia diretamente também o cristianismo no que diz nos passos seguintes, né? Pós-igreja primitiva, como que a hegemonia do poder toma conta, né? A gente fala que isso começa lá com Constantino, né? O imperador romano, que quer perpetuar o poder romano a todo custo, sabendo que todas as grandes potências mundiais, elas acabam caindo, né? E levantando novas potências mundiais, né? Para o romanismo continuar, a construção do Constantino, ela vai muito além, porque ele mexe com todas as estruturas. Ele trabalha a estrutura religiosa e ele pulveriza a estrutura religiosa com a questão grega e com a questão romana, e aí nós temos a religião do cristianismo, que é um mesclado de um monte de coisas, amuleto, sorte, mística, toda essa construção que a gente vê do cristianismo, misticismo, né? Tudo tem a ver com esse berço, né? Ali do cristianismo. E aí nós precisamos falar então do cristianismo medieval, que é o que nós vamos trabalhar assim que terminarmos aqui. Nós vamos trabalhar o cristianismo medieval para entender o cristianismo da Igreja Reforma Protestante, né? A era medieval, dentro da questão da história, para a gente entender que toda essa questão religiosa é uma questão de poder, que não difere da questão do poder das grandes potências mundiais. Difícil, né? Uma vez me perguntaram o que seria então essa questão religiosa e por que o senhor fala tanto em relação à questão religiosa e fala que Deus não estabeleceu a questão religiosa. Porque a questão religiosa tem a mão do homem. A mão do homem em todas as esferas. Eu estou construindo isso a partir da contribuição dos romanos, da contribuição dos gregos, né? E agora da contribuição dos judeus. Ok? Viu Deus que tudo era boa, tal, e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Aí tem gente que pensa que a separação entre águas e águas, olha só para você ver a estrutura, né? Águas e águas, água doce e água salgada, águas quentes, águas geladas, água ácida, chuva, água concentrada, nuvem, e água além das nuvens, que pensa-se ou não, né? Mas quando você fala de universo, você fala de elementos aí, né? De zero gravidade, zero gravitacional, né? Órbita, tudo isso tem a ver com essa questão da construção, da criação. Temperatura, tudo tem a ver com essa questão de água, tal, areia, tudo isso é água, né? É tanto que 2/3 do planeta é água, é isso? 2/3? É 2/3 do planeta, 1/3 é terra seca, né? Só
que a questão da água aí ela é muito mais profunda, né? Se você for trabalhar a questão de água, você tem água no subsolo, você tem água nas partes rochosas, né? E quanto mais você aprofunda nas camadas inferiores da Terra, dentro da estrutura molecular, a água está lá inundando tudo, né? Em várias partes dentro do globo terrestre. Eu estou fazendo isso aqui para os camaradas não ficar achando, né, que o Zé aqui tem uma linha de pensamento. Tem água quente, né? Tem água quente, tem água quente, questão rochosa, vulcânica, né? Tem toda uma estruturação aí, né? Tem ciência para todas essas questões. Aí, olha só a questão da ciência, como que é importante interligá-la e vê-la dentro da própria criação, né? À medida em que o homem vai contribuindo com a descoberta, com o conhecimento, ele vai percebendo elementos já existentes na própria construção, na própria criação do mundo. Então, a Bíblia, ela se torna aqui um parâmetro importante para a ciência, embora a ciência, ela descarte parte da ciência, né? Não toda a parte da ciência, mais uma parte, mais uma ala ideológica, né? Hoje, por exemplo, tem outros cientistas com outras mentalidades, né? E outra coisa também interessante, os grandes cientistas, os prêmios Nobel do mundo, na área da ciência, a sua maioria tem uma ligação direta com o povo judeu, né? Só você lembrar Albert Einstein, né? E tantos outros, ligação direta com a questão dos judeus. Então, olha a ciência, presta bem atenção. A partir dos elementos, vão até mesmo na psicanálise, né? Segundo Freud. Não sei. Deixa o povo pensar e raciocinar o que eles quiserem, né? Porque a nossa mente precisa dilatar em relação a isso. Aí tem a porção seca terra, o ajuntamento águas, mares. E viu Deus que tudo isso era bom. Aí vem a terra que produza ervas, que deem sementes, árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Então aí tem a outra estrutura, né? Agora uma estrutura, eu não vou saber utilizar isso bem na questão da biologia, né? É uma questão biológica, né? A questão da semente, da produção, de tudo isso que a gente tem aí, de alimentos comestíveis, alimentos não comestíveis, né? Árvores mais resistentes, árvores menos resistentes, figuras menores, rasteiras maiores, né? Aí folhas largas, folhas não largas, né? Folhas mais concentradas, e tudo isso que a gente tem aí na natureza, né? Dentro da história da natureza, né? Dentro do princípio germinativo de cada elemento de produção, a semente, no caso, onde está aí o centro da vida. Aliás, na semente tem um universo extraordinário, né? Aí você vai para a questão dos mares, que é outro universo extraordinário. Vai para a questão dos mares aí, a vida marítima, né? Dentro dos oceanos tem lugar em que a própria ciência e o próprio ser humano não conseguiu chegar ainda. Tem áreas inexploráveis, né? Por isso muitos filmes de ficção, né? Você vê filmes de ficção, você fica assim, Só que esses filmes de ficção são baseados em elementos estudados. Tudo que é ficção científica, que vai trabalhar o centro da Terra, né? Aí você tem toda uma ideia de mundo marítimo, aquático, escuridão marítima, um universo extraordinário, né? Uma explosão de vida, né? Não só também na natureza terrestre, como na natureza aquática. É extraordinário, 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 extraordinário. Enquanto você vê a Bíblia, ela vai trazer elementos que você tem que analisar e pontuar. Não tem como você negar isso. Agora, lógico, tem aqueles que negam, né? Tem aqueles que negam a todo custo a questão do cristianismo, né? E a contribuição dela. Mas por que isso tem a ver com a história do cristianismo? São as bases fundamentais do cristianismo. Então, talvez a gente não consiga terminar essa aula hoje. Pelo que eu estou vendo, não. Nós ainda nem entramos direto no nosso texto, né? Porque, de fato, a contribuição aqui ela é muito mais ampla, porque ela antecede os gregos e antecede os romanos, né? E a construção histórica, filosófica, e a influência nas civilizações é algo de um ganho extraordinário, extraordinário.
Verso 12: a terra, pois, produz a relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que dão frutos, cuja semente está nele, conforme a sua espécie, e vi Deus que tudo isso era bom. Então, questão da natureza, né? Por isso nós cantamos a canção inicial aqui, né? Porque é extraordinário, extraordinário os elementos de construção dentro da questão genética. Aí eu usei a palavra certa agora, né? A genética, não só a genética humana, né? Mas a genética da própria estrutura. Dentro da questão da ciência, o homem é um elemento da natureza, né? É um ser racional que faz parte da mesma linha dos animais. O homem é um animal racional e os animais irracionais, né? É a separação que a ciência faz, né? A religião, ela tem dificuldade com isso, né? Por exemplo, morre um cachorro, para onde que ele vai? E o gato, para onde que vai? Tem um mundo à parte para os gatos? A religião apresenta um monte de questões, né? O espiritismo, por exemplo, tem uma visão, né? uma posição dentro dessa questão. O catolicismo também apresenta respostas para isso. A Índia. Você tem outras contribuições de outras questões das religiões, né? Os hinduístas, por exemplo, têm outra mentalidade ao tempo de colocar esses animais como deuses, né? Como seres, né? No patamar, no panteísmo de deuses. Vaca, né? Idolatria, vaca, rato, cobra, né? Tudo isso são questões de construção dentro da própria questão religiosa, né? Mas, dado justamente a esse volume de informações que a gente tem e o desejo do ser humano de se apoiar em algo palpável, visível. A ciência, ela não consegue, em muitos aspectos, concluir. Então, a ciência tem muitas questões em aberto. Um dia o pastor falou que a gente não pode sacrificar animal, porque a vida, Deus deu e tira de toda espécie viva. Porque o animal não tem alma, mas ele é uma vida. Então, a gente tem que orar, pôr nas mãos de Deus. Tem um monte de elementos de construção histórica e tal, e tal, e tal. Mas a base central, para mim, no meu ver, né, é o respeito a todos os seres e todos os segmentos. O respeito, o cuidado, o zelo. Isso é mordomia, né? A mordomia da vida. Eu acho, para mim, o tema central do cristianismo, para mim, é mordomia. Embora muita gente fala que no caso dos cristãos, é a adoração, para mim, a adoração é parte da mordomia cristã, né? O labor, o labutar, o trabalho, são temas centrais da Bíblia para mim. Diferente da religiosidade que fala, né, que eu vou matar quem criou o trabalho. Essa é uma questão religiosa, uma interpretação religiosa. Mas o laborar, o trabalhar, faz parte da vida. A gente já começa laborando desde a nossa infância. A nossa própria estrutura corporal é uma estrutura de labor, né? E a própria natureza também tem o seu labor, né? O seu laborar. Tudo funciona dessa forma, né? No movimento de produção, de desencadear de muitas funções, tantos organismos, né? Você tem, por exemplo, vamos ter aqui uma ideia, por exemplo, aqui em relação, vou pegar aqui maracujá, né? E você tem ali o maracujá, tal, o pé de maracujá vai sair da folha, né? E como é que o fruto vem? Aí entra outras contribuições, somente o que? Abelhas, né? Tem toda uma construção dentro do ambiente para que aquele fruto seja formado. Tem a questão do grão do pólen, tudo estruturas de labor, né? Aí tem a Bíblia, vai falar, vai ter uma formiga preguiçoso, né? Para ver que também são seres de um labor constante, né? A sociedade das formigas é algo extraordinário, né? Tudo dentro da questão da natureza, e tudo isso é criacionismo. Mas tudo teria sido diferente se não tivesse acontecido a desobediência. Sim. Seria diferente. Porque aí quebra a ordem das coisas, né? O pecado de Adão e Eva traz consequências sobre a humanidade porque quebra a sequência das coisas. A harmonia era completa, né? O pecado quebrou a harmonia. Por isso que a Bíblia fala, vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quebrou a harmonia, né? Houve uma ruptura. Toda ruptura
ruptura, ela vai trazer lascas de vários lados. Por exemplo, nós estamos tendo um problema no Brasil de ruptura institucional. Vai ter consequências essa ruptura institucional. É só você olhar para os três poderes e ver a ruptura desses três poderes. Tudo que é ruptura vai trazer consequências em relação a isso. Em relação ao Éden, a ruptura mudou tudo em relação ao posterior, ao que vem depois, né? A questão dos abrolhos, a questão da dor, né? A questão da morte. Nada disso continha, e viu Deus que tudo isso que ele fez era bom, era perfeito. O pecado quebrou a perfeição, né? Quebrou e trouxe consequências, e traz consequências até hoje. Acho que não tinha dia e noite, né? Ainda vai construir aqui dia e noite. Não, eu estou falando lá no Éden. No Éden? Essa luz. Não, tinha. Só não tinha chuva. Não tinha chuva. A chuva demorou para cair. O que acontecia durante a tarde era uma orvalho, né? Uma gotículas, neblininha, tal, né? Que regava, que alimentava, tal, mas havia um ciclo da natureza, dos ventos, toda essa construção que a gente vê na natureza atmosférica, né? Havia uma perfeição na construção da natureza. Não foi assim, tipo, eu acho que separa a terra do Éden. Porque quando nós voltarmos no jardim para Deus, não vai ter noite, dia. Não, já não, porque a Bíblia fala que Deus vai ser o sol, né? O sol durante o dia e a lua durante a noite, né? No sentido de claridade. Deus é o ser da claridade. Aliás, o arco-íris, por exemplo, é um exemplo personificado de Cristo. O arco-íris na Bíblia representa Cristo, né? O que era o arco-íris no caso de Noé? Era o sinal de que não haveria mais aquela catástrofe que aconteceu, que dizimou todo mundo, né? A salvação. Olha para o céu que você vai ver o arco-íris, o meu arco, tal, é a figura de que você vai olhar e não vai haver mais dilúvio sobre a terra, não vai haver destruição total, né? Aí você tem que separar a questão do Éden e a questão do globo terrestre. O Éden era um jardim no centro do globo terrestre. Se você pegar o globo mundial e você colocar o dedo no centro do globo mundial, você vai ver o centro da Terra. Sabe aonde que está? Sabe qual que é a região? Sabe qual que é a região central do globo terrestre? A Mesopotâmia. Iraque. Por isso que a gente fala que o jardim do Éden era lá. É um mito isso aí. É um mito. É mito, é lenda. Então, vai do julgamento de cada um. Para mim foi real. Para mim, é um julgamento de cada um, uma interpretação de cada um. E aí você vai lá para o verso 20, diz também: Deus povoem-se as águas, enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos. Você tem baleia, tem dragão do mar, você tem um monte de coisa aí que, né, animais marinhos grandes, né, pode jubar para cima, né? Sabe-se lá, dinossauros, sabe-se lá. Não se sabe. Não se sabe, porque não só essa questão da transformação cósmica do verso 1 e 2, e depois a questão do dilúvio, né? São dois fatores interessantes, né? Ambos de caos e de recomeço. Ambos de caos e recomeço, né? Como também a história do arrebatamento da igreja e o novo céus e nova terra, caos e começo. 3 etapas, né? Geralmente a questão das 3 etapas. Por isso eu gosto tanto do tripé, né? E por isso que os místicos levam muito a pirâmide a sério, 3 lados, né? É tudo uma questão aí filosófica por trás dessa construção histórica, até mesmo da mentalidade humana, né? Bom, vamos continuar então. Verso 23: houve tarde e manhã, o 4º dia, o 5º dia. Disse também Deus: produz a terra os seres viventes,
seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo as suas espécies, e assim se fez. E fez Deus animais selváticos, segundo a sua espécie, animais domésticos, conforme a sua espécie, e viu Deus que tudo isso era bom. Também disse Deus, note, que aí é interessante nós ver isso, ele falou o quinto dia, tal, agora no sexto dia, a ordem das coisas, dentro da questão do criacionismo, você tem o quinto dia, elementos, no sexto dia você tem outros elementos de povoação. No sexto dia é povoamento. Agora, outros seres dentro desse povoamento, né? Agora, seres também biológicos, é claro, né? Mas seres de uma categoria diferente, né? Seres aqui com alma, pode ser isso? Com alma, com sopro, com vida, né? No caso do homem, sopro de vida direto de Deus. No caso do outro tipo de ânima, né? Aí você tem aí a ação da criação de Deus em relação a esses elementos da natureza, ânima, alma, né? Então é interessante o sexto dia, porque o sexto dia Deus não criou apenas um homem. Criou os animais. É interessante como que você tem aí tipos de animais, né? Você tem animais, tem répteis, animais que voam, animais que rastejam, né? Animais que sobrevivem na água, animais que sobrevivem dentro da água, animais que sobrevivem em ambos os lugares, mas animais que da água acabam perecendo na terra e da terra acabam perecendo na água. Interessante essa separação, né? Esse volume de separação. Então nós estamos trabalhando a contribuição dos hebreus, né, dos judeus, né, e a questão do criacionismo aí como base, para ver que essa estrutura pensante da construção do cristianismo, e esse elemento ele perpetua então no cristianismo a partir aí, né, nós vamos contar a partir de onde? A partir de Constantino, tá bom? Porque a questão oficial religiosa se torna a partir de Constantino, século III, ok? E Deus abençoou dizendo, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, as águas dos mares e toda a terra. Houve tarde de manhã o quinto dia. 24. Diz também Deus, produz a terra seres viventes. Então olha só, agora seres viventes. Mas e os outros não eram seres viventes? Então tem uma separação aí, nessa questão da criação. Seres no quinto dia, seres no sexto dia. A diferença é que seres no sexto dia, seres viventes. Vamos ver. Conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo as suas espécies. Agora, separa aqui essa questão desses animais de outros seres. Isso é interessante, né? Separação de espécies. Vamos lá. E fez Deus, 25, os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo era bom. Verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, o Deus a sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, agora, o ser humano tem um peculiar aqui diferente. O ser humano é apresentado como a imago Dei, né? A imagem de Deus. E aí, a dotação do ser humano difere da dotação dos répteis e da dotação dos outros animais. Porque agora o homem tem intelectualidade, o homem tem criatividade, né? O homem tem inteligência, né? Intelectualidade, inteligência, capacidade de criar, capacidade de reformar, capacidade de mudar, né? E aí tem um fator adormecido no homem, né? Porque esse ente aqui é o ente perfeito, o ente conforme a imagem de Deus. E esse ente conforme a imagem de Deus, com o pecado, ele perde a imagem dele. A imagem é arranhada. Interessante, né? E aí, como nós vamos trabalhar o cristianismo, e o cristianismo tem a ver com o homem, né?
Aliás, toda a história da humanidade tem a ver com o homem, né? Até a contribuição, por exemplo, do humanismo, ela vem antes da Reforma Protestante. A ideia humanista, o homem como centro, né? O homem como centro de tudo. E isso até hoje permeia a mente de muitas pessoas, achando que o homem é o centro. Quando nós descobrimos que o centro da vida é Deus, aí muda tudo de figura. Mas o humanismo diz que o centro da vida é o homem. E a religião também coloca o homem como centro da vida. Tudo pelo homem, por meio do homem, através do homem, para o homem. E aí a esfera de poder entra, né, de forma poderosa e firme aí, né? Então, criou Deus o homem, e aí então nós vamos entrar nessa questão da religião, né? Vamos lá? A missão deles, missão né, dos... Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Não, não. Ok. A missão deles foi receberem de Deus uma revelação especial a respeito do propósito de Deus e da sua vontade, a senhorarem-se desse ensino divino, a proporção que iam recebendo numa revelação progressiva, preservarem tais ensinos na sua pureza e integridade, de modo que, na plenitude dos tempos, eles, os judeus, se constituíssem uma bênção para todos os povos. Então é assim, só para nós entendermos, formação do povo judeu. A formação do povo judeu, ela se dá, a construção dele se dá pós-dilúvio, correto? Só que pós-dilúvio dentro da ramificação de Moisés, correto? Moisés, depois com Moisés você tem os filhos, Moisés não, desculpe, pós-dilúvio não é Moisés, pós-dilúvio é Noé, correto? Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras. Os filhos têm uma descendência direta de Noé, por causa da semente de Noé, mas as mulheres têm ancestrais anteriores antes do dilúvio, outros ancestrais, na construção histórica. Só que a partir de Noé, o judeu identifica a história. O judeu, ele tem a seguinte diferença em relação aos povos do mundo. O judeu tem a sua ramificação histórica, né, dentro da sua questão genealógica, na sua árvore genealógica. O judeu sabe construir a sua história. Então, a diferença dele para os outros povos é isso, que eles sabem a origem. Por isso, a questão das origens tem a ver com o povo judeu, não tem a ver com o romano, não tem a ver com o grego, não tem a ver com astecas, tem a ver com maias. Né? Todos eles filosofam e constroem uma história baseada, né, em suposições. No caso do judeu, o judeu identifica a sua história. Eles constroem a partir do criacionismo. Correto? Então, a contribuição do cristianismo para os povos tem a ver com a questão da identidade. O que acontece com o judeu? O judeu dá identidade ao cristianismo. Ok? O que é uma identidade? Identidade é a personificação exata do ser. O ser é tal. Então, o ser tal, ele tem a sua especificação dentro do código genético, dentro da estrutura social. Por exemplo, eu sou José Roberto, eu nasci em tal lugar, eu tenho por pai e por mãe tal, eu tenho um número de registro, eu tenho data de nascimento, tal. E o meu mapa genético, né, o meu DNA, ele é igual a mim. Esse é o meu DNA. E ele não é igual a nenhum outro ser vivo sobre a Terra. No mapeamento genético relacionado ao homem, cada um tem o seu DNA. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Então, dentro da questão aqui da história de Noé, você tem Cã, Sem, Jafé. No caso de Cã, tem uma estrutura histórica e uma ramificação histórica. No caso de Sem, aí a estrutura bate dentro do povo judeu. Sem. Por isso que fala bem assim, semita. Certo? E quando tem uma perseguição contra os judeus, uma perseguição antissemita. Então tem uma raiz histórica, semita. Só que não é só o povo hebreu, só o povo judeu.
Quando você fala de semitismo, você põe árabes, judeus, todos no mesmo pacote. Cã, Sem, Jafé. Então você tem jafenitas, você tem canitas. Quando se fala em canitas, aí você tem outros povos da raiz histórica. Quando você fala de Sem, você tem o povo oriundo do qual vem Abraão. Todos os descendentes de Abraão, sejam judeus ou árabes, né? Ramificação a partir de Abraão, que é da descendência de Sem, certo? Aí quando você tem jafenitas, você tem outra história da ramificação histórica. Dentro da construção da ramificação histórica da civilização dos povos, você tem aí todo esse conglomerado desse nosso mundo que nós vivemos e todas essas facetas, corpos, cores, né, e diferenças e tal, mas o centro de tudo é a mesma centralidade em Deus. Tudo isso surgiu em Deus. Por isso que o centro da vida é Deus. Essa é a ideia do criacionismo. Correto? Hoje eu filosofei bastante, hein? Eles levam muito a sério essa coisa, né? De vamos dizer, árvore genealógica. Pai, mãe, vovó, bisavó, tataravó, ex-avó. Porque todo mundo tem, como você falou, a gente tem os ancestrais nossos e tal, né? Eles dizem que no Brasil, muitos oliveiras, geralmente oliveiras, vêm da descendência dos judeus no Brasil. E os judeus, eles aportam no Brasil, né? Muita gente pensa que não, mas o Wall Street nos Estados Unidos hoje foram construídos todo aquele império a partir de judeus que saíram do Brasil. Vieram para o Brasil, mas o Brasil não assimilou bem eles, e eles foram para os Estados Unidos. Ali na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, fugindo da Segunda Guerra Mundial, muitos vieram para o Brasil e aqui os brasileiros ainda tinham um problema, né? Em relação a eles, e muitos foram para os Estados Unidos, criaram um grande poderio financeiro mundial que é o Wall Street. Isso poderia ter acontecido no Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro. Foi aonde eles aportaram e vieram, imigrantes judeus. Essa é a história, e a história nos nossos academicismos aí não conta. Essa é a história por trás da história. Por quê? Porque nós temos hoje uma história enlatada, uma história construída para a sala de aula, né, sintetizada, tal, debaixo de uma mentalidade, e nós temos a história real. A nossa história real, por exemplo, em relação à história do Brasil, ela vai além da história contada nos livros de história das nossas escolas. E é importante você que está do outro lado me ouvir, para saber que você não pode aceitar tudo enlatado dentro das salas de aula, dentro dos grandes autores que você conhece, e achar que esses são os únicos, né? O pensamento, ele é amplo. O pensamento, ele não é concentrado, a construção do pensamento, a construção da história não é centrada em apenas alguns atores. São muitos atores históricos, né? E você que faz esse protagonismo da história em relação à sua mente, sua capacidade de percepção do mundo. Em relação ao mente, porque a pessoa fazer prova, essas coisas assim. Não, a prova, né? A prova o que é? Sintetizar o seu conhecimento, você dá aquele fato real, mas não quer dizer que aquilo que você pôs é a verdade absoluta, porque o negócio amplia. Tudo que é feito na vida é dissecado e discutido. Muitas coisas que eram verdade há 10 anos, hoje são verdades totalmente diferentes, porque ampliou-se a verdade, descobriu-se mais coisas, ampliou-se o conhecimento daquilo. Então ela tem fatores históricos importantes, tem bases históricas, mas elas se dilatam com o tempo. Isso tanto para o bem, tanto para o mal, tanto para a verdade quanto para a mentira. E aí nós somos o ente, o ser da sociedade, que temos que pesar isso para ter a nossa própria visão de mundo, né? Eu, por exemplo, adoto o equilíbrio das coisas. Então, esquerda e direita. Eu não me defendo como de direita, não me defendo como de esquerda. Embora veja que os elementos de direita têm muito a ver com a minha estrutura, né, do que os de esquerda, mas tem muita coisa da esquerda que eu falo, não, isso aqui não pode jogar fora, né? Então eu procuro ser um ser crítico, né? O ser crítico é aquele que pesa em balanças todo tipo de informação, né? Agora, é claro que a esquerda entrou por um viés marxista, não tem como. O marxismo tomou conta da esquerda, desculpe.
né? Desculpe, mas essa é a realidade. Então eu tenho que separar o marxismo de muitas coisas dentro da história. Só que aí a questão de Angel, Marx, a contribuição deles em relação à vertente esquerda, né? E você tem aí a esquerda radical, você tem a esquerda fabiana, a esquerda ela se divide, como a direita também tem. Várias divisões históricas. Você tem que ser um ente da sociedade que equilibra ambas as coisas. Aí tem gente falando assim, você não pode ter posição. As pessoas não querem que eu tenha posição. Então, rede social, toda vez que eu me posiciono, uma guerra enorme vem em cima de mim. Né? Não sei se você já observou isso, Lu. Aí eu sou obrigado a sair do debate. Sou obrigado a sair do debate. Por quê? Porque eles pensam o seguinte, que não, eu tenho que seguir o pensamento deles. Não, eu não tenho que seguir o pensamento de ninguém. Eu tenho que defender a minha base. Mas se você defender a sua base, você vai ter uma ruptura. Eu não quero ruptura. Eu quero que todo tipo de pensamento seja pesado em balança. E não vir com algo pronto e absoluto, dizer, não, isso é absoluto. Não. Até mesmo em relação à questão da contribuição da ciência e da contribuição do criacionismo na história. Né? Vamos lá. Equilíbrio. Não podemos entender a grandeza da vida nacional desse povo sem que conheçamos a sua história como uma preparação divina do mundo para o aparecimento da religião pela qual Deus se propusera a salvar o gênero humano. Tudo isso tem a ver com redenção. Essa é a palavra-chave, né? Redenção da humanidade que caiu, redenção da humanidade que se perdeu. E nós chamamos essa questão de redenção, nós chamamos de salvação. Salvação é o que nós chamamos. O ponto salvífico da história. Então há uma proposta divina de salvação da humanidade. Para tanto, Deus usou os judeus. Para tanto, Jesus era judeu. Então não podemos esquecer disso. Então a contribuição desse povo vai muito além. Os judeus, como tem sido dito com muito acerto, prepararam o berço do cristianismo, fizeram os preparativos para o seu nascimento e o alimentaram na sua primeira infância. E aí, vamos ver bem isso para você ver. Tem uma coisa muito importante que a gente tem que ver. Vem aqui vocês dois, por favor. Vem aqui. Show. Aqui está a estrutura, né? Essa é a estrutura. A mãe, a filha. Essa é a estrutura da família. Aqui a filha está segurando a mão da mãe. Quando ela tiver o tamanho da mãe, às vezes alguns não querem pegar, né, na mão. Aí vão dar de mão dada aqui, mas não suportar. Quando tiver uma certa idade, a pessoa vai andar com perna própria, certo? Quando tiver criança, vai ser conduzida por outro. Assim, isso é um cristianismo. O cristianismo andou com perna própria quando era criança, né? No começo, no início, no princípio. Chegou a hora que cresceu. E qual que é a tendência do desenvolvimento humano? Quando a era da razão vem, quando a razão vem na real para nós, e nós descobrimos o mundo na real como ele é, nós temos um conflito enorme aí. Temos o conflito da dependência e o conflito da independência. Aqui você tem a figura do Éden novamente. Por isso que a gente atrela a criança à inocência. Por isso que a gente atrela a criança ao Éden. Por isso que Jesus fala, né? Deixai vir de a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Justamente essa questão de infância imaculada, intocada. O Éden, né? Protegido, guardado por Deus. A criança, ela é o Éden do pai e da mãe. Protegido, guardado, cercado, né? O amor envolve o lar e tal. Só que quando chega na pré-adolescência e na adolescência, cria-se asas. Então, até o 3º século, a igreja vivia uma realidade histórica, uma construção histórica, uma infância, que quando ela chegou a uma certa maturidade, ela resolveu andar por perna própria, por caminho próprio. E geralmente a influência é externa, para conduzir a pessoa por outro caminho. Eu ia falar mau caminho, né? Por outro caminho. Essa interferência é externa. Ela é
da sociedade, ela é da cultura, ela é do diabo, né? Ela é da estrutura social que pega esse ente criado pelo pai e pela mãe, com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto zelo, que quando ela abraça outras formas e outros meios, ela gosta muito do estado de independência, que é a questão da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Qual que é o cerne principal do pecado? Independência de Deus. Por isso perde-se a imago Dei. A sociedade que nós vivemos hoje não é figura da imagem de Deus. A igreja tem sido? Também não. Por quê? Porque a igreja tem vestido a roupagem da sociedade. Aí você fala bem assim, pastor, então por que a igreja nossa propõe conexão com Deus, conexão com os irmãos e conexão com as pessoas, com a sociedade? Por quê, senhor? Para que nós possamos levar a imago Dei para a sociedade. A sociedade precisa da imagem de Deus. A sociedade precisa resgatar os valores do Éden. Os valores, os princípios, os inícios, os começos, a primeira infância. E a igreja tem que resgatar a infância para novamente buscar as bases lançadas pela infância para influenciar a sociedade com essas bases. Qual que era a proposta de Deus em relação ao judeu? De que eles crescessem e desenvolvessem para influenciar a sociedade como um todo. Conseguiram? Em termos sim. Porque as estruturações de princípios e valores foram lançados. Só que a sociedade está toda bombardeada para não aceitar e diluir todos esses princípios e valores. Ela é toda construída. Por quê? Você tem luz e trevas, você tem o diabo, você tem toda uma questão filosófica envolvida na desconstrução dessa realidade. Vou encerrar. Então, para encerrar, nós vamos ter que dividir em 2 capítulos, talvez 3, que o assunto é vasto. Nós falamos da contribuição dos gregos, nós falamos da contribuição dos romanos, e agora estamos falando da contribuição dos judeus, e para nós chegarmos na história do cristianismo 2 pós-reforma. Então nós temos que lançar isso para nós compreendermos. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. E aí, princesinha, gostou da sua aulinha? Gostou? Ai, que maravilha, mamãe professora, né? Que delícia. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, nós louvamos ao Senhor por essa manhã maravilhosa, por essa oportunidade rica de aprendermos a Tua palavra, de compreendermos o Teu plano. Continue a falar conosco, continue a ministrar no nosso coração. Senhor, fala com as vidas que do outro lado, Senhor, da mídia social, pode nos acompanhar e pode nos ouvir. Abra o coração e mente deles, Senhor, para entenderem o Teu propósito, o Teu chamamento, o serviço, Senhor, cristão pelo qual cada um foi chamado. Senhor, no nome de Jesus, abençoe o nosso dia e nos prepare para logo mais à noite, no nosso culto ao Senhor, adorar o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Shalom.